Olá pessoal, vamos a mais uma etapa dos nossos estudos para a realização do vestibulinho da ETEC. Eu sou o professor Edson Patané e mais uma vez vamos resolver alguns exercícios e rever os conteúdos para a resolução desses exercícios. Um bom estudo a todos e vamos lá! Bom, vamos então resolver as questões 21 e 23 no vestibulinho ETEC de 2023. Então, leia o texto para responder as questões 21 e 23. Considerada a maior companhia de saneamento do Brasil, a Sabesp foi criada no ano de 1973, a partir da fusão de 6 empresas privadas que atuavam na distribuição de água e na coleta de esgotos em várias regiões do estado de São Paulo. Nos primeiros anos, a empresa chegou a receber a adesão de, em média, 8 cidades por mês, alcançando rapidamente o patamar de centenas de municípios e conseguindo diminuir cada vez mais o índice de mortalidade infantil. Entre as conquistas que marcaram a história da Sabesp, na década de 1970, estão as implantações do sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de parcela significativa da região metropolitana de São Paulo, e nos anos seguintes dos sistemas integrados de distribuição de água e coleta de esgotos. Uma foto do sistema Cantareira. As estações de tratamento de águas, as ETAs, da Sabesp, funcionam como verdadeiras fábricas para produzir água potável. Atualmente são tratados aproximadamente 120 mil litros de água por segundo. Foto da ETA. Então, questão número 21. De acordo com os textos, é correto afirmar que a Sabesp é o produto da união entre empresas públicas e privadas que atuavam na coleta de esgotos. Então, nós vamos ao texto. No caso, este texto vai nos dar todas as respostas. Então, isso que está em amarelo, a gente retirou lá do texto. Então, diz que foi criada no ano de 1973, a partir da fusão de empresas privadas, tá? Então, não públicas e privadas, né? Então, aqui, ó, empresas privadas. Então, a gente vai verificar que o que está proposto na questão e o que está no texto é diferente, portanto, essa questão não está correta. Item B. A Sabesp obteve a adesão de outros estados, conseguindo expandir o tratamento de água para regiões próximas a São Paulo. Então vamos ver aqui, a gente seleciona lá do texto. Nos primeiros anos, a empresa chegou a receber a adesão de, em média, 8 cidades por mês, alcançando rapidamente o patamar de centenas de municípios atendidos e conseguindo diminuir cada vez mais o índice de mortalidade infantil. Então, ele diz que recebeu a adesão de outros estados, tá? Então está diferente, o texto não cita outros estados, só cita que recebeu a adesão de 8 cidades em média por mês. Item C. A Sabesp contribuiu na prevenção da mortalidade infantil, por meio não só da produção e da distribuição de água potável, mas também da coleta de esgoto. E conseguindo, puxando lá do texto, e conseguindo diminuir cada vez mais o índice de mortalidade infantil. Então, as questões, os textos coincidem, então a resposta em princípio é a C. Vamos analisar as outras também para ver se não tem nenhuma dúvida. Item D. O sistema Cantareira é responsável pela distribuição de água potável em todo o estado de São Paulo. Sistema Cantareira é responsável pelo abastecimento de parcela significativa da região metropolitana de São Paulo e não todo o estado. Então, as propostas estão diferentes. As ETAs são fábricas produtoras de água destilada que posteriormente é tratada para ser então distribuída. Aqui nós temos que tomar um cuidado que se a gente tivesse feito uma leitura muito rápida, poderíamos errar, tá?
porque as estações de tratamento de água da Sabesp funcionam como verdadeiras fábricas para produzir água potável. Então, as propostas estão diferentes. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Lembre-se de preencher completamente a quadrícula quando passar para a folha de respostas definitiva. Bom, só fazendo um comentário sobre o item anterior, que é água potável, né? Água potável é água para o consumo humano, ela é tratada para eliminar os elementos que possam causar danos à saúde humana, né? Então, a água boa para que nós possamos beber, né? Não causa nenhum risco à saúde. Já a água destilada é água destinada, né, para processos em laboratórios. Então, como é que se faz a água destilada? Evapora a água, em seguida, pela condensação, ela volta ao estado líquido. Então, ela é utilizada em laboratórios, ela é utilizada em baterias automotivas, cada vez mais elas são blindadas hoje, né, mas não é própria para o consumo humano. Então, por isso que nós descartamos essa alternativa aqui. Questão 22 agora, segundo semestre de 2023. Suponha que a média de adesão relatada no texto seja mantida e que a Sabesp hoje atenda 375 municípios. Entre as alternativas dadas, assinale a que apresenta o menor número inteiro que corresponde ao tempo necessário em anos para a empresa conseguir ultrapassar a adesão de mais da metade desses municípios. Então aqui a gente tem as alternativas, né? E vamos ver o que ele está dizendo. Então, dados do texto. Então, nos primeiros anos, a empresa chegou a receber a adesão de, em média, 8 cidades por mês. Total de municípios até hoje são 375. Então, 8 cidades por mês, nós temos a adesão de 375 municípios. Nós queremos atingir metade desses municípios, mais da metade desses municípios. Então, o cálculo é 375 dividido por 2, 187,5, ou seja, 188 municípios é mais da metade, então maior do que 50%. Então aqui nós vamos executar a nossa famosa regra de 3, 8 cidades, nós temos aqui 8 cidades, é o que ela atinge por mês, né? 8 cidades atingem em um mês. 188 cidades ela vai atingir em X meses, né? Então, fazendo a multiplicação em cruz, 8x 188 vezes 1, x igual a 188 dividido por 8, 23,5 meses. Como ele está pedindo o número inteiro em anos, nós vamos ter 23,5 dividido por 12, lembrando que um ano é 12 meses, então em 1,95 anos nós vamos ter mais da metade dos municípios aderindo então ao sistema Sabesp. Então, qual é a alternativa que representa o menor número inteiro que corresponde ao tempo necessário em anos para a empresa conseguir ultrapassar a adesão de mais da metade dos municípios? Nós acabamos de calcular 1,95. Tá? 1,95 é mais próximo de 2, né? Então, o número inteiro aqui, a alternativa vai ser E, e nós complementamos aí nossa quadrícula na folha de respostas definitiva com o item E. Lembrando sempre de refazer as questões, refazer os cálculos, e aqui nós estamos deixando também o local onde você pode encontrar o gabarito e as folhas de questão oficial do Vestibulinho ETEC.